Quero dizer da minha satisfação pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos nesse nosso momento de aprendizado e de reflexão. Não é novidade para nenhum de nós que somos espíritas, dos esforços que o mundo espiritual faz e fez ao longo da história da humanidade para o despertamento do bem no coração dos homens. As religiões antigas que se debruçaram sobre a história da humanidade, desde o surgimento da civilização sobre o nosso planeta, apontavam sempre na mesma direção: a questão da transformação moral do homem. Esse é um ensinamento constante nas várias doutrinas antigas, desde as mais remotas, as mais primitivas que nós temos do período da pré-história, até aquelas que são mais robustas, como os Vedas, o Mahabharata, a Cabala, as revelações trazidas por Zaratustra, por Sócrates, por Hermes Trismegisto e tantos outros que foram reveladores locais, trazendo suas informações. Elas todas convergiam especificamente para uma transformação moral do homem. Os ensinamentos eram todos convergentes para o despertamento dos aspectos espirituais da criatura, para uma compreensão de que somos almas imortais e que o mundo não se circunscreve à questão visível daquilo que nós observamos. Esse era o material básico de todas as doutrinas, independente das verdades particulares que elas possam ter trazido. Essas discussões, elas estavam presentes em todas elas. Mas, curiosamente, ao longo da história, nós fomos capazes de corromper as várias doutrinas que nos foram oferecidas para a humanidade. Como que nós corrompemos essas doutrinas, essas verdades, essas revelações espirituais? Nós corrompemos isso trazendo uma série de rituais, uma série de práticas que, de certa maneira, nos faziam fugir do objetivo maior que essas doutrinas traziam. Nós nos escondíamos atrás de rituais, nós criamos hábitos, roupas específicas para os cultos religiosos, desenvolvemos liturgias, paramentos, criamos classes sacerdotais, estabelecemos uma série de regras para o desenvolvimento das cerimônias e acabamos nos esquecendo da essência que todas as religiões trouxeram, que era a busca de que o homem fosse verdadeiramente bom. A trama que atravessa o tecido composto pelas várias doutrinas religiosas que foram oferecidas ao homem como uma espécie de agasalho para que ele pudesse fazer frente às provas, às lutas, às dores e às dificuldades da existência, a trama do tecido que compôs esse agasalho para a humanidade foi tecida com o fio da transformação moral. Em todas elas, esse foi o ponto essencial para a qual todas convergiram e, de maneira bastante surpreendente, nós fugimos de todas elas, saindo da essência daquilo que elas pregavam, nos agarrando aos rituais e a uma série de cultos exteriores, porque nos era mais fácil termos liturgias e práticas externas do que verdadeiramente mudarmos os nossos corações e procurarmos uma forma de vida que fosse de maneira realmente transformadora das nossas existências. As doutrinas antigas que compuseram o arcabouço do ideário humano no Oriente e no Ocidente, elas vão se sucedendo ao longo do tempo, tentando, de alguma forma, despertar na criatura humana exatamente essa compreensão, a compreensão de que nós precisamos nos transformar. Doutrinas apareciam, promoviam processos de transformação e logo os homens cobriam essas verdades com as suas liturgias, enfraquecendo a essência daquilo que elas falavam. Então, o novo revelador, o novo embaixador do Cristo planetário, comparecia na Terra, trazendo novas faces
da mesma lei divina para que soprasse para longe todas as imperfeições que haviam se implantado sobre as doutrinas originais. E assim renascia no homem o propósito de mudança, e daqui a pouco esse espasmo de transformação acabava perdendo força. Essa perda de força se dava porque as almas mais sensíveis acordavam e se transformavam e ganhavam a condição de liberdade da terra. E aqueles que por aqui ficavam acabavam sendo os espíritos mais indiferentes às verdades espirituais, que findavam por distorcer as mensagens originais, esquecendo a essência para a qual elas teriam vindo à Terra. Após muitos esforços para realizar o trabalho de despertamento da criatura humana, o Cristo planetário, após encaminhar seus vários embaixadores, que em pontos distintos do planeta, por diversas bocas, trouxeram uma mensagem convergente na direção da transformação do homem, o nosso Cristo planetário, cumprindo uma promessa que ele havia feito desde o primórdio da nossa história, decide ele próprio encarnar na Terra, não mais trazendo seus embaixadores, mas ele mesmo vindo para ensinar aos homens a sua verdade de maneira direta, sem intermediários. Seria um momento mágico, extraordinário, porque se seus embaixadores foram capazes de trazer lições tão extraordinárias sobre a imortalidade, sobre a vida, sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação, quão profunda, quão completa, quão intensa seria a mensagem que deveria ser trazida pelo governador do planeta. Mas qual é a surpresa que nós temos? É que os embaixadores do Cristo, representados pelas várias doutrinas antigas, chegam até a apresentar alguns conceitos religiosos que são, de certa maneira, mais profundos do que aqueles apresentados pelo próprio Cristo planetário, considerando a largueza dos ensinamentos. Mas esses embaixadores não são capazes de trazer a intensidade com que a mensagem do Cristo planetário vem para a Terra. Ele poderia ser bastante assim enfático com relação à lei de causa e efeito, com relação à reencarnação, afinal Buda e Krishna assim o foram. Ele poderia ter bastante nitidez sobre a questão do mundo espiritual, sobre a mediunidade, sobre essas relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, como foram os Vedas? Poderia? Ele poderia trazer essa conexão com o divino através dos entendimentos dos mecanismos do processo evolutivo do homem, como a Cabala judaica trouxe. Mas ele prefere fazer uma doutrina diferente. A doutrina do Cristo planetário, ela vai se concentrar naquilo que verdadeiramente seria capaz de salvar a criatura humana. O conhecimento espiritual, o saber das regras da vida imortal, o entendimento da reencarnação e dos majestosos mecanismos que hoje nós conhecemos através da mensagem espírita, são interessantíssimos, mas eles não são suficientes para verdadeiramente transformar a criatura humana e salvá-lo das contingências do nosso planeta. Uma informação que verdadeiramente transforma a vida das criaturas é a essência daquilo que Jesus trouxe na sua pregação. Sim, o Cristo planetário é Jesus. Sua doutrina concentrada em 2 pontos básicos, o amor e a imortalidade, vão convocar as criaturas humanas a uma descoberta fantástica. Todos nós sabemos que o número de reveladores que foram trazidos à Terra é incontável, porque nós temos reveladores das leis físicas e reveladores das leis morais. Newton, Faraday, Sócrates, Zaratustra,
Planck, Darwin, todos são reveladores da lei divina. Porque quando pesquisas na área científica, na área filosófica ou na área religiosa são feitas e que verdades espirituais são trazidas aos homens, são revelações. Então, a Terra teve uma quantidade incontável de reveladores no mundo matemático, na biologia, na química e na área da moral e da religião também. Esses homens revelaram coisas incríveis. E qual foi a revelação que Jesus... O que ele revelou para nós? Ele revelou a importância do outro. Sim. A grande contribuição da mensagem de Jesus foi a descoberta da importância do outro na nossa vida. Sem nenhum demérito para as revelações anteriores, que eram extremamente interessantes, como a de Buda, a de Krishna, dos Vedas, da própria Cabala, de Sócrates, nenhum deles trouxe a figura do outro como sendo tão importante como o próprio Jesus. Na revelação trazida por Moisés, 1.300 anos antes, aparece de alguma forma o ser humano na revelação, quando Moisés propõe no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, a frase que muitos pensam que é cristã, mas é judaica: amai ao próximo como a ti mesmo. Essa frase é muito bonita, mas ela fala que é para amar o próximo, não é o distante. O objetivo dessa frase é exatamente para que você amasse as pessoas da sua aldeia, que você cuidasse das pessoas em derredor de si, mas é só o próximo, o distante não está contido nessa fala. Porque se fosse para ser qualquer pessoa, a frase seria amai o semelhante como a si mesmo. E lendo o texto do capítulo 19 do Levítico, você vai ver que ele está falando da aldeia, está falando do próximo, os que constituem a sua pequenina comunidade da qual você faz parte. Então, era, na verdade, um conceito muito ligado à questão de outra pessoa e que é próxima de mim. Jesus vai alargar esse conteúdo, oferecendo o samaritano como sendo próximo, e ele não é próximo, ele era de outra região de Israel. E mais tarde, quando ele vai se despedir dos discípulos, na chamada última ceia, ele vai usar uma frase ainda mais completa, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não tem mais pessoas aí. Uns aos outros são os outros, são os animais, são as plantas, são o meio ambiente, é o planeta. Amai-vos uns aos outros, que vos amais. Não tem mais o contorno nem do próximo, nem do semelhante, alargando de maneira muito intensa tudo isso. E a mensagem dele é tão forte nesse sentido, que ele é o único desses grandes homens que trazem revelações à Terra, que faz com que seus discípulos criem espaços para cuidar dos miseráveis. Sem nenhum demérito a nenhum dos que vieram antes dele, só Jesus estimula seus discípulos a ponto de eles criarem a Casa do Caminho, para juntar os miseráveis, os famintos, os esquecidos, os desgraçados, oferecendo a eles cuidados. O Cristo vai oferecer a perspectiva do amor ao próximo e o amor ao semelhante e o amor ao outro, como a grande chave para o encontro da felicidade humana. Ele vai oferecer, assim, à criatura o amor, como grande instrumento para a libertação das nossas almas. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando o doutor da lei pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, o doutor da lei está perguntando o que fazer para alcançar a salvação. Que a vida eterna é o quê? Ir para não voltar. Para ir e não voltar é libertar-se da condição do planeta. É aquilo que o Buda chamava de a roda de Sansara. Você fica preso naquela mandala e não consegue sair. Quebrar essas mandalas, libertar-se do jugo das encarnações de baixo teor vibratório, seria o instrumento que seria alcançado a partir do momento em que a mensagem do Cristo fosse vivida. Então, ele pergunta:
Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, para quebrar a mandala, para alcançar a iluminação, para me libertar da necessidade de retorno. Alcançar a vida eterna seria, então, salvar-se, alcançar a salvação. E Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E ele, numa síntese extraordinária, conjuga dois versículos da Torá que não estão próximos. Um está em Deuteronômio, o outro está em Levítico, afirmando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então responde: respondeste bem, faze isto e viverás. Na narrativa de Marcos, ele teria dito: nisso está resumida toda a lei e os profetas. Como se fosse a grande síntese dos conhecimentos espirituais, termos a oportunidade de descobrir o amor, como a grande chance de quebrarmos a possibilidade de necessitarmos esse mecanismo de retorno à vida corporal tantas vezes. Esse é o propósito da mensagem de Jesus: ensinar o amor, estabelecer o amor como a chave essencial para a libertação das criaturas. Não mais rituais, não há ritual nesta fala, não há. Não há paramentos, não há liturgias, não há sacramentos, não há sacerdócios, há apenas ações. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele poderia dizer: cumpre os mandamentos, guarda o sábado, faz o bem ao semelhante, ama a Deus. Ele não faz isso. Ama a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Ponto, acabou. Cadê o ritual? Qual é a religião? Qual é o contorno daquilo que nós temos que observar em termos de prática litúrgica? Não existe nada. Estão quebradas todas as liturgias a partir da inauguração do pensamento do Cristo sobre a Terra. Numa imagem simbólica, o Evangelho de Mateus conta que quando o Cristo expira na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. O véu do santuário era uma cortina chamada parochet, que separava duas áreas do templo de Jerusalém. O Kodesh HaKodashim, que era o local chamado Santo dos Santos, que era sagradíssimo, que ninguém poderia entrar, onde habitava a presença do Senhor, e apenas uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar amarrado por uma corda, porque se ele tivesse uma síncope lá dentro, os outros sacerdotes podiam puxá-lo pela corda, mas era um local que ninguém poderia entrar. Separava o Kodesh HaKodashim do Kodesh, que era o santo, a parte onde os sacerdotes circulavam, mas o homem vulgo não podia circular. Diz o texto, quando Jesus expira na cruz, o véu do santuário rasga de alto a baixo. Estavam revelados os segredos do Kodesh HaKodashim. Não haveria mais esse lugar, essas liturgias. Tudo estava colocado no passado. E o próprio Cristo asseveraria em uma das suas falas: misericórdia quero e não sacrifícios. O que eu quero é misericórdia, é amor, não sacrifícios no templo, ofertas de animais, matar animais no templo. Misericórdia quero, e não as ações litúrgicas. Estavam assim quebradas todas as perspectivas de que nós deveríamos procurar algo no sentido de trabalharmos em cima de práticas exteriores para alcançarmos a nossa libertação espiritual. A rota estava através da vivência do amor. Mas na parábola do bom samaritano existe um versículo no qual o samaritano para e enxerga o homem no chão. Diz o evangelista que o samaritano, ao passar, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Esse versículo é a chave do processo do amor ao próximo, porque aqui está posto que não é um amor ao próximo automático, que não é uma prática externa
de fazer o bem, porque se vai fazer o bem, porque assim está determinado. Não é um mandamento, é um sentimento. E movendo-se de íntima compaixão. Então, esse mover-se de íntima compaixão é o verdadeiro sentimento que prova que eu estou, sim, interessado na dor do outro. Não pode ser um processo automático, não pode ser uma prática aonde o coração não tome parte. Precisa ser uma prática relacionada com efetivos processos de sentimento, de envolvimento dos nossos corações diante da dor do semelhante. Ou seja, para que se possa realizar um trabalho dessa natureza, de amor ao próximo, é necessário que nós sintamos a dor do outro, que exista um processo de empatia, na qual nós nos colocamos na posição daquele que padece e realizamos algo de socorro, não porque ele é pobre e o outro não é pobre, não porque ele sente fome e eu tenho a obrigação de fazê-lo, não, mas porque ele é meu irmão. E ao percebê-lo como meu irmão, eu tenho a necessidade de fazer algo porque é meu irmão. Jesus, de maneira muito genial, conceitua Deus como sendo nosso Pai. Observe que nenhum dos outros reveladores trata Deus como Pai. Você vai encontrar inúmeras designações para o Criador: o eterno, o incriado, o justo, o misericordiosíssimo, o Senhor dos exércitos. Você vai encontrar inúmeras definições, mas Pai, nenhum deles chama. Só o Cristo é que chama Deus de Pai. E ao chamá-lo de Pai, a consequência é que nós nos tornamos todos irmãos. Com uma única palavra, ele revoluciona a relação do homem com Deus e revoluciona a visão do homem com seu próximo. Porque nós passamos a ser todos irmãos na hora em que ele diz Pai nosso, não apenas meu, mas Pai de todos nós. E é essa maneira diferente de pensar que é a grande revelação que Jesus oferece a nós, nos apresentando o outro. Ele é teve tantas revelações. Pitágoras nos revelou as relações métricas do triângulo retângulo. Newton nos revelou as leis da mecânica. Einstein nos revelou as questões do efeito fotoelétrico. Pasteur nos mostrou o fim da vida, da abiogênese, a vida que é gerada através da não-vida. E Jesus revelou a importância do outro, descobriu para nós o quanto o outro é importante para o meu processo de crescimento, por ser a minha ponte que me liga até o Criador. E foi exatamente dentro dessa perspectiva que sua mensagem se alastra sobre o planeta. Torna-se o maior movimento de misericórdia que a humanidade conheceu. Instituições várias são criadas para socorro dos miseráveis, dos famintos, dos desgraçados. E é tanto amor impregnado na essência do cristianismo que, mesmo no período mais sombrio de equívocos que essa mensagem experimentou durante a Idade Média, com a Inquisição, com a violência, com as guerras, as torturas, as fogueiras, com tantas práticas profundamente equivocadas, ainda que coberto com a mancha da violência e da intolerância, o socorro aos miseráveis não deixou de existir. Mesmo com todas essas coisas, as organizações religiosas daquela época estavam empenhadas no processo de desenvolver, dentro da sociedade em que se vivia, os interesses de atender os famintos e os desgraçados. Religiosos de várias épocas da história do cristianismo se voltaram, entregaram suas vidas para cuidar dos abandonados, dos jansenianos, dos esquecidos, daqueles a quem a sociedade virou as costas. Vejam como foi forte a mensagem de Jesus no sentido de oferecer à criatura humana o compromisso com a dor do semelhante.
Então, durante bastante tempo, ainda que por entre tropeços e quedas, o cristianismo conseguiu continuar a ideia interna de se conseguir fazer um trabalho de socorro ao outro. Quando a doutrina espírita comparece na humanidade, no século XIX, ela vem, de certa maneira, despir o cristianismo de todos os paramentos que foram criados para buscar novamente a figura essencial da doutrina que estava escondida lá embaixo. Porque, ainda que existissem iniciativas que eram relacionadas com a prática da caridade e do amor ao próximo, essas práticas elas estavam circunscritas à prática dos religiosos. E aos homens, o que cabia? Aos homens as liturgias, aos homens os rituais. As práticas do amor ao próximo acabavam não ficando mais sendo destacadas como necessárias para o crescimento espiritual das criaturas. Parece uma coisa tão estranha, mas a própria doutrina de Jesus foi vencida pelo dogmatismo. De uma maneira muito triste, nós experimentamos um apequenar da mensagem de Jesus, também no sentido de oferecer às nossas almas uma perspectiva de que, sim, é através da busca do outro que a gente vai se libertar. Não. Criou-se tantas liturgias e tantos paramentos no cristianismo que ao homem comum, ao homem vulgar, ao homem secular, cabia a ele as liturgias. Se ele cumprisse com as liturgias, ele estaria justificado diante de Deus. E esses equívocos estavam, de certa maneira, afastando a criatura humana da essência, daquilo que era fundamental, porque era só através da relação do homem com o outro, da relação do homem com Deus e consigo mesmo, que realmente nós conseguiríamos fazer a nossa libertação espiritual. E quando a doutrina espírita comparece, ela vem tal como todas as outras doutrinas anteriores, acenar para a criatura humana que o objetivo da existência é a transformação moral do homem. Pode consultar. Se nós formos consultar os Vedas, lá está que é a transformação moral, que é a chave que leva o homem ao processo de mudança interior. Se formos para o Mahabharata, para o Bhagavad Gita, a mesma coisa. A transformação moral do homem é o eixo central. Se formos para o Buda, a mesma coisa. A ideia de que você tem que vencer Maya para libertar a sua essência e promover em si o Nirvana é o grande objetivo da vida. Se nós consultarmos a Cabala, o que diz ela? O objetivo da vida é ascender na árvore da vida, Etz Haim, através das diversas sefirotes, navegando pelas experiências da vida até alcançar o ponto mais alto que pudermos ir, até nos aproximarmos de Keter, o ponto mais elevado do Etz Haim. Então, em cada uma dessas doutrinas, a ideia da transformação moral é o eixo central de todas elas, assim como era também na mensagem de Jesus, que nos convocava a que fôssemos perfeitos, como perfeito era o nosso Pai que está nos céus, que nós nos esforçássemos para não fazer tesouros na terra, que ele destacava a questão do amor ao outro, da misericórdia, da compreensão, do perdão, do amor aos inimigos. Então havia toda uma regra de informações que não passava pelos rituais. Pode pegar a doutrina de Jesus, não tem um ritual proposto. As regras são todas no sentido da vivência do amor. E a doutrina espírita não seria diferente disso. Ela iria trazer para nós, mais uma vez, a transformação como a meta, o objetivo da criatura humana. Iria ensinar as questões da reencarnação, da mediunidade
e da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, não como objetivo, mas como estratégia educacional. Porque para convencer o homem de que ele tinha que ser bom, era preciso incrementar novas informações, porque só aquilo que o Cristo havia falado já não sensibilizava mais o coração humano. Era preciso novas ferramentas para despertar na criatura a imperiosa necessidade da mudança. Então, ali se implantava os conhecimentos espirituais como estratégia, como ferramenta para alcançar o objetivo maior, qual seja a transformação moral do homem, que passa necessariamente por três aspectos distintos: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. O amor a si mesmo, o amor a si mesmo. Essa é a transformação moral. Porque quando eu amo a mim mesmo, é porque eu descobri o que sou. Quando eu descubro que eu sou um espírito, que eu não tenho uma vida curtinha, mas sou uma alma imortal, eu quero a minha felicidade naquilo que sou e não mais no corpo que eu habito. E, consequentemente, o que é que eu desejo para a minha vida? A felicidade perene, a felicidade duradoura, que passa pela felicidade espiritual. Como devem viver os homens para que sejam espíritos felizes? Transformação moral. Então, a transformação moral está intrinsecamente conectada na questão da transformação do homem. O amor a si mesmo e a transformação moral são peças indissociáveis. Ao mesmo tempo, observa-se a necessidade do amor a Deus, do desenvolvimento da fé, do fortalecimento da criatura humana nos propósitos superiores da vida. Então, nós também precisamos, dentro da ótica daquilo que a doutrina espírita nos apresenta, observarmos que sim, além das questões referentes à transformação moral, é preciso o desenvolvimento da fé, da certeza do amanhã, da convicção de que Deus toma conta das nossas vidas, de que somos espíritos guardados e tutelados pelo Criador. Isso também é importante para que a gente consiga desenvolver os nossos ideais superiores. E ao lado desses dois, ao lado do amor a si mesmo, ao lado do amor a Deus, impõe-se uma terceira peça, que é o amor ao próximo. A gente vê aí, portanto, que existem três peças que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga se libertar: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. São três ingredientes para a salvação. Se esses ingredientes faltarem, eu não tenho como alcançar a salvação. Se eu não tiver a fé, eu não alcanço a salvação. Se eu não alcançar a transformação moral, eu não alcanço a salvação. E se me faltar o amor ao próximo, eu não alcanço a salvação. Por quê? Porque fora da transformação moral, não há salvação. Fora da fé, não há salvação. E fora do amor ao próximo, fora da caridade, também não há salvação. Observe que a frase cunhada por Allan Kardec no capítulo 15 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ele está dizendo que sem caridade a pessoa não se salva, mas ele não está dizendo que tendo caridade a pessoa se salva. A inexistência das práticas caritativas retira do homem a chancela da sua libertação espiritual, mas ela não determina que, tendo a caridade, automaticamente se está salvo. A caridade é um ingrediente da salvação, mas não é a condição suficiente para que a criatura humana se liberte. Então, são três os ingredientes que libertam a criatura: transformação moral, que é o amor a si, a caridade, que é o amor ao próximo, e a fé, que está relacionada no amor a Deus. Esses três elementos são fundamentais. E a gente vai encontrar a transformação moral através dos esforços que nós fazemos para que a gente consiga, de fato,
mudar os nossos corações, nos desembaraçarmos dos bens terrenos, lutarmos contra os nossos vícios morais, vencermos o nosso orgulho, a nossa arrogância, vencermos o nosso egoísmo, lutarmos contra todas as imperfeições que nós bem conhecemos, que nos impedem de alcançar a felicidade legítima. Ao mesmo tempo, uma vida distante da percepção da existência do Criador é muito difícil de garantir o equilíbrio ao homem. O homem sem Deus, ele é, na verdade, isso que nós estamos vendo hoje. A sociedade repleta de tristezas, angústias, incertezas, ansiedades, depressões, vazio existencial, aumento de taxa de suicídio, uma quantidade imensa de transtornos emocionais, nascidos do quê? Do afastamento do homem em relação ao Criador. Porque fora da fé também não há salvação. Mas e a caridade? Como é que nós devemos exercer isso? Porque fora da caridade não há salvação. Esse terceiro elemento é um elemento muito interessante, porque é o mais complexo deles. Porque não depende só de mim. Porque na minha transformação moral é o esforço que eu faço de mim para comigo mesmo para vencer as minhas imperfeições. A minha relação com o Criador, o meu entendimento sobre a vida, a minha reconexão com a minha causa, os meus processos de conexão com o divino, dependem da minha mudança interior. Mas a caridade não. A caridade, como bem define Emmanuel, é o amor em movimento. E vai exigir que o ser humano se mova de si na direção do outro. A gente pode fazer a transformação moral refletindo, analisando, no silêncio do nosso travesseiro, tomar as nossas deliberações e fazermos ali mudanças importantes das nossas vidas no silêncio dos nossos pensamentos. Também é no silêncio dos nossos pensamentos que nós nos reconectamos ao Criador. Mas o próximo não é. É certo que pelos pensamentos também reconectamos com os nossos próximos, orando por eles, cuidando das pessoas pelas nossas orações. Cuidamos dos outros também com as nossas palavras, com a forma como nós lidamos no nosso falar, mas são as nossas mãos. O grande instrumento construtor do processo da caridade nos nossos dias é garantir ao homem a sua movimentação para sair de onde estamos na direção do outro. Na pergunta 943 de O Livro dos Espíritos, é oferecida uma pergunta por Kardec aos Espíritos, no qual ele indaga qual é a causa do desgosto pela vida tão comum em tantas pessoas. E lá são oferecidas 3. A falta de fé, a ociosidade e a saciedade. A falta de fé está lá na fé. Então, isso aqui é o amor a Deus. A saciedade é estar pleno e completo de tudo aquilo que eu quero. Então, isso, a saciedade, é a falta de mudança interior, é a falta do amor a si, a falta da transformação moral. Enquanto o terceiro, que é a ociosidade, está relacionado com o quê? Com a minha preguiça, com a minha indiferença, e eu combato a ociosidade com ação, com trabalho, com preocupação com o outro. Então, na falta de fé é o amor a Deus. Na saciedade é o amor a si mesmo. E na ociosidade é o amor ao outro. Esse amor ao outro está concentrado na ideia da caridade. Então, para combater os processos de tristeza, melancolia, desgosto pela vida, vazio existencial, qual é o antídoto para esse processo? A caridade. Para todos aqueles de nós que enfrentamos os dramas da depressão, da tristeza, das angústias que a vida nos impõe, irmos ao encontro da dor do semelhante é a melhor estratégia para que a gente consiga cicatrizar as nossas próprias feridas.
Se nós nos recolhermos no nosso leito de martírio e nos esquecermos daquilo que passa em nosso derredor, nós nos condenaremos a processos de cura muito mais demorado. O nosso fenômeno de restabelecimento emocional poderá ser muito mais curto quando nós nos envolvemos com as características de sofrimento que estão em nosso derredor. Não no sentido de que, de repente, porque eu estou vendo a dor de alguém que é maior do que a minha, eu digo, ai, graças a Deus, encontrei um que sofre mais do que eu, então eu estou bem. Não é esse o raciocínio. É o raciocínio de dizermos, meu Deus, mesmo com tudo que eu sou de frágil, de imperfeito, de pequenino, eu fui útil para as pessoas. É descobrir que se é útil, é descobrir que você pode fazer alguma coisa pelas pessoas, ou não por pessoas, mas por animais, plantas. É sentir-se vivo ao cuidar de vidas. Isso é muito importante para a cura das nossas angústias, das nossas tristezas e das nossas dores. Não existe perspectiva mais saudável para que nós vençamos os dramas daquilo que é chamado de vazio existencial, senão quando nós nos movimentamos para conseguirmos efetivamente fazermos uma mudança na nossa história de vida. Quando muitas pessoas comparecem nas nossas vidas para dizer que elas sofrem do vazio existencial e dizem, minha vida está vazia, está tudo vazio, está vazio, não tenho nada dentro de mim, está vazio tudo. Como é que a gente combate o que está vazio? Enchendo. Então, se você tem vazio existencial, encha. Crie coisas, crie vida, crie atividades, crie ações que possam encher o vazio existencial que nós temos. É a isso que nós chamamos de caridade. A caridade não é um aspecto de filantropia, simplesmente, na qual eu olho do alto da minha cátedra para aqueles que estão lá embaixo e digo, vou estender uma sopa para os pobres. Houve um período em que o movimento espírita tinha na parede das casas espíritas escrito assim, sopa dos pobres. Nós já fizemos isso. Nós já fizemos isso. Então, essas estratégias infelizes que nós temos de achar que a caridade seja os atos externos que não passam pela emoção, pelos nossos corações de moverem de íntima compaixão, acabaram trazendo prejuízo para o movimento espírita. Porque nós criamos tarefas, nós criamos atividades dentro do centro espírita, e as pessoas começaram a achar que para fazer caridade tinha que ir para o centro espírita para fazer as coisas pelos outros. Isso foi um ledo engano. Porque em nenhum momento da obra básica está dito que a caridade ela é institucional. Não está. É evidente que a nossa sociedade precisa de atividades institucionais do departamento do ápice para que a gente consiga socorrer os que padecem. Mas nós não podemos, em função desse raciocínio, acreditar que caridade é aquilo que eu faço no centro espírita. Quando eu ponho o meu aventalzinho e vou cortar cebola, cenoura para colocar na sopa que vai ser oferecida. Quando eu vou para o centro espírita para costurar o sapatinho de crochê para colocar no enxoval das gestantes. Isso é importante, mas existem dois aspectos que não podem ser desconsiderados. O primeiro é que a sopa que eu estou fazendo, que eu estou cortando, o sapatinho que eu estou costurando, tem que ser feito movido por íntima compaixão. Se não tiver íntima compaixão, não é caridade. Se nós fizermos de má vontade, se nós fizermos com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimentos, reclamando das pessoas, às vezes a gente encontra algumas tarefas espíritas que as pessoas estão preparando a sopa e dizendo assim, e aí? Cadê a antipática? A antipática não veio hoje, graças a Deus, né? Hoje o trabalho vai render, porque quando a antipática vem, meu Deus do céu.
qual é o sentido que tem tudo isso, meu Deus do céu? Qual é o sentido que essas coisas têm? Então, nós realizarmos as atividades assistenciais da Casa Espírita, onde o sentimento não toma parte, não é caridade. É qualquer coisa, mas não é esse o sentido que se queria que as coisas tomassem. É lógico que é melhor do que não fazer. É lógico. É muito melhor isso do que nós não termos nada nesse sentido sendo feito pelas nossas vidas. Mas não é esse o objetivo, porque, de certa maneira, nós estamos nos escondendo. Repare, a caridade ela está a serviço da transformação do espírito. É para isso que nós fazemos, para que nós vençamos a nossa indiferença, a nossa ociosidade, para que nós consigamos ser pessoas melhores. Não é para que a gente faça de forma exterior. Se não é culto exterior também, lembra do culto exterior que as pessoas faziam com paramentos, liturgias? Pois é. Dentro da doutrina espírita, a gente não tem paramento, não tem liturgia, mas a gente criou o paramento, criou a liturgia com as tarefas assistenciais em que o coração não toma parte. Então, isso é um equívoco muito grande quando a gente promove essas experiências tão infelizes dentro do trabalho que a gente tem que fazer, quando, na verdade, o objetivo era que nós realmente fizéssemos movidos de íntima compaixão. Mas eu disse que eram duas coisas, eu só falei de uma. O outro grande equívoco é quando nós consideramos que a caridade é efetuada somente a partir de recursos materiais. É praticada somente com as pessoas mais pobres, que a caridade é feita apenas fora das nossas residências. Não existe na doutrina espírita nenhuma proposta de que a caridade tenha que ser institucional. Pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não fala em criar instituições. Ele fala sempre de caridade pessoal. Olha aquela mensagem, os infortúnios ocultos, que aquela mulher visita uma casa e leva a filha para ensinar a filha como é que as coisas são feitas. Qual é o nome da instituição que ela está representando quando visita essa casa? Não tem. Porque ela está indo como pessoa e às vezes nós queremos nos justificar com a tarefa que a gente faz na casa espírita. Chega no domingo, ponho meu avental, corto cebola, estou fazendo caridade. Acabou, penduro o avental de volta. Digo, bem, eu já fiz a caridade que tinha que fazer, então agora eu estou livre de responsabilidades, porque estou liberto dessa questão de ter que estar trabalhando, fazendo o bem, porque eu já fiz. Não! O segundo flanco dos nossos equívocos é que a caridade está relacionada com os aspectos daquilo que não leva dinheiro para participar, daquilo que tem a ver com a caridade que é feita em família, sem dinheiro, apenas com o amor, com a compreensão, com aquilo que o dinheiro não compra, porque o que o dinheiro compra não tem valor. O que o dinheiro compra não tem valor porque eu vou na loja e compro de novo. O que tem verdadeiramente valor é aquilo que o dinheiro não compra. Essas são as coisas verdadeiramente preciosas. E amor, zelo, cuidado, harmonia familiar, esses são os trabalhos mais importantes de caridade que nós temos para fazer. Às vezes não veremos os frutos da nossa atividade, mas nem por isso devemos desistir da semeadura do bem que devemos fazer em prol daqueles que conosco convivem nos nossos ambientes domésticos. Na Revista Espírita de 1865, no fascículo do mês de agosto, existe uma mensagem chamada A Chave do Céu, onde diz que a caridade ela se exerce em 5 degraus diferentes. No primeiro degrau, topo dessa pirâmide, a caridade é exercida com cônjuges e filhos. Primeiro degrau. No segundo degrau, os autores dos vossos dias. Hoje é dia dos pais. Os autores dos vossos dias são todos aqueles que vos cuidaram, vos alimentaram,
vos protegeram durante os primeiros dias da adolescência. Pode ser o pai, pode ser a mãe, mas pode ser um avô, um tio, uma madrinha, um padrinho, um irmão mais velho. É quem cuidou de você. São os autores dos vossos dias. No terceiro degrau, os irmãos consanguíneos. Aqueles que nós esquecemos quando nos tornamos adultos. Quarto degrau, os amigos do coração. Vejam que os 4 degraus mais relevantes são cônjuges e filhos, pais, irmãos e os amigos, que é a família do coração. Esses são os primeiros degraus. No 5º degrau, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós invertemos essa pirâmide e esquecemos da família. Não é para esquecer dos que padecem, mas é para não esquecer que os nossos familiares têm primazia no trabalho de socorro através da caridade. Nosso espaço primeiro de trabalho de amor tem que ser no espaço estreito que Deus nos concedeu para essa existência. Esse o grande trabalho para o qual fomos convocados. O trabalho de edificar nas nossas almas a religião verdadeira. Porque a religião verdadeira não tem rituais, não tem paramentos, não tem sacramentos, e é repetida desde os primórdios da humanidade, como sendo focada na transformação moral. A doutrina espírita veio também, a nosso socorro, dizer a mesma coisa, que a caridade é a grande essência de todas essas questões, que a gente precisa, sim, procurar o amor dentro das nossas vidas. E a gente não deve se iludir. Nós já nos perdemos em tantos rituais, tantos paramentos, tantas roupas religiosas, tantas questões. Está na hora de nós não nos cobrirmos com a caridade externa, na perspectiva de fugirmos da essência da doutrina espírita. Façamos a caridade, mas movidos de íntima compaixão. Façamos a caridade com todo o sentimento da nossa alma. E não nos esqueçamos que, na verdade, as nossas famílias têm a primazia desse trabalho. Porque só assim, através do exercício pleno desse amor extraordinário, nós vamos alcançar esse ingrediente essencial para compor essa tríade sagrada da salvação. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Porque o amor ao próximo vai exigir esse movimento e é por isso que nós precisamos de tudo isso para nos salvarmos das condições humanas do planeta, porque sem a caridade, sem o amor ao próximo, sem o amor a si mesmo, sem a fé, sem o amor a Deus, sem a transformação moral, não há salvação.